Olá, pessoal! Tá começando o último episódio do Pod Lei de 2025. E o nosso programa tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Vitrine das Cores, Alto Posto Rio Branco e Clínica de Estética Rosa de Saron. Olha só, gente, esse episódio ele é especial para agradecer e recordar, celebrar todas as vozes que passaram por aqui e ajudaram a transformar a informação jurídica em conversa leve, acessível e necessária. Hoje a gente olha para trás e relembra os entrevistados que marcaram o ano, trazendo conhecimento para você aí de casa. E para encerrar esse último episódio do Pod Lei, nessa última sexta-feira de 2025, eu trouxe ela, minha parceira de Pod Lei agora, doutora Camila Acioli, para encerrar esse episódio. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Mirlei. Agradeço demais o convite para fazer essa retrospectiva aqui com você. Eu passei por aqui, fui uma das convidadas, fui muito bem acolhida, adorei o Pod Lei. Muitas pessoas passaram por aqui, muitos profissionais deixaram sua marca, contribuíram para o programa, contribuíram para a informação para a sociedade, e nós precisamos relembrar algum deles. E vamos começar por mim. Com certeza. Eu sou juíza de direito, sou mãe atípica, e naquela oportunidade eu vim falar do Maio Laranja, né, do livro que eu tinha lançado, Por Trás da Toga, falando aí sobre abuso infantil, numa linguagem simples, numa linguagem leve, né, para dar informação para todas as mães, para todas as vítimas aí que sofreram abuso, lembrando que a superação sempre é o caminho. Então, vamos lá? Relembrar? Vamos sim, mas antes da gente relembrar, vamos falar, olha só, a gente não poderia finalizar uma data tão importante, né? E agradecer primeiramente a Deus com uma mesa dessa. Gente, olha só, isso aqui parece queijo, mas não é. Olha só que mesa linda. Caqueria, gente, para você aí que quer fazer o seu happy hour, quer fazer confraternização, bate-papo com os amigos, tomar ali aquele ice cappuccino. Vou te falar uma coisa. Olha só, ice cappuccino tu só vai encontrar na Quequeria, que fica ali na Galeria Village. Gente, é cada coisa maravilhosa que você, assim, sai de lá, assim, com uns quilinhos a mais. Mas vale a pena. E eu mas a doutora, é claro, e a minha equipe, a gente vai saborear essas delícias da caqueria. Agora sim, doutora, vamos ver a sua matéria linda, né? A gente teve aquele bate-papo sobre o seu livro e falando, como a senhora falou, sobre Maio Laranja. Vamos conferir? Vamos conferir, vamos conferir. Doutora, vamos falar dessas obras. Como que a juíza virou escritora? Então, com o teletrabalho, né, eu fui convidada para escrever numa obra coletiva chamada Empodere-se. É uma obra maravilhosa, são 23 mulheres que falam histórias de superação. Poxa. Então, naquela obra lá, foi um lançamento no Rio de Janeiro, foi uma festa enorme. E naquela obra eu conto como foi a notícia de receber, né, a síndrome de Down, até assim, o luto, como é que foi depois, a superação da notícia até o teletrabalho. Então, aí a partir daquela obra, eu já estava fazendo capacitação em síndrome de Down, fiz especialização, terminei agora em síndrome de Down, e aí veio o chamado para fazer o guia, o primeiro guia das pessoas, né, com direito. E aí, Camila, imagina as outras pessoas, vamos fazer. E o meu marido esse chamado foi do meu marido. Por que você não faz um guia? Aí eu fiquei, mas será, tal. E aí falei com duas colegas minhas também especialistas, uma fisioterapeuta e a outra psicopedagoga, especialistas em síndrome de Down. E juntamos e fizemos esse livro. Essa é a segunda edição já, a primeira fez sucesso. Legal. Nós lançamos Guia do Direito da Pessoa com T21, que é síndrome de Down, que a nova nomenclatura agora é T21. Mas aí, doutora, veio o quê? A cartilha. Aí veio a cartilha da T21 também, a partir da segunda edição, a primeira fez sucesso, a gente lançou no simpósio, e aí veio a cartilha também, a gente lançou no simpósio esse ano. Então, a gente percebe que os profissionais de saúde, eles não tiveram acesso na faculdade, nem na residência, os próprios médicos, né? Pediatras, residentes, eles não tiveram acesso à síndrome de Down em si, não se aprofundaram no assunto. E é uma coisa, é um pleito que a gente tem, assim, né, levanta a bandeira de que a grade de síndrome de Down precisava ser obrigatória, né, pelo menos na residência de pediatria e na genética também com mais profundidade. Então, muitas vezes a gente se depara com os profissionais que realmente não sabem, como a gente na área de direito, a gente não vai saber todas as leis, né, e isso é normal.
Então, eu também os profissionais, porque tem as diretrizes da pessoa com síndrome de Down, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. E muitos deles não têm conhecimento das próprias diretrizes, entendeu? Como a gente também, às vezes, não tem conhecimento de todas as leis. Várias questões específicas da síndrome de Down que precisam ser conhecidas. Eu sempre me pergunto, me fale uma. Então, 11% mais ou menos deles têm uma instabilidade atlantoaxial. O que é isso? Então, é um distanciamento entre as duas, a C1 e a C2, que são vértebras do pescoço. Então, essa distância, ela só calcifica lá para os 10 anos. Então, até os 3 anos, a pessoa com síndrome de Down não pode fazer atividade de impacto. Então, pula-pula, cavalgada. Se tiver essa instabilidade, porque a gente só consegue ver o primeiro, né, com 3 anos, que é quando dá ali para fazer o primeiro raio-x. Até lá, é bom ter cuidado. E o que acontece? Nós já tivemos casos aqui no Brasil, da criança dar uma cambalhota e ficar paraplégica, e teve caso de morte também. Então, isso é uma coisa que talvez, entre várias questões, né? Mas eu acho que também é uma que as pessoas, os pais têm que ter conhecimento, saber, e os profissionais. Então, aí quando você está atendendo uma pessoa com síndrome de Down, chegou 3 anos de idade, tem que passar esse raio-x. Então, isso precisa saber. São questões que precisa saber. Então, a partir disso, eu fui evoluindo e a gente aprofundou. E aí... Doutora, agora nós vamos saber esse aqui, por trás novidade, esse aqui, da né? toga. Foi quando o lançamento? Esse foi em maio, foi no Rio de Janeiro, na OAB, Duque de Caxias. Um abraço para todo mundo de Duque de Caxias, fui muito bem recebida. Várias autoridades lá. Eu sempre brinco, porque minha filha dizia assim, mãe, essa aqui é a fantasia da juíza, é? Aí eu dizia, mais ou menos. Então, como ela dizia, é a fantasia, né? Então, assim, a toga é aquela vestimenta, né, que a gente veste, é preta, que geralmente é no júri, né? Tem juízes que usam também no dia a dia, mas hoje é mais difícil a gente ver no dia a dia, a gente vê mais em júri, né? Mas é a toga, é a vestimenta, né? Chama a capa da justiça. É a capa da justiça, exatamente. Então, esse por trás da toga nasceu diante de tudo que eu vivi na especialização, com as minhas 2 filhas. Eu também vou dizer a vocês que eu sempre falo isso, não tenho problema nenhum. Eu sofri abuso na infância, então sofri isso, mas superei, graças a Deus. Então, assim, diante de toda a minha experiência de vida e chegando agora com a Maria Luísa, com deficiência intelectual, como fazer? E as mães me perguntam muito, como é que eu devo fazer? Como é que eu devo? Tem como prevenir? Sempre tem como prevenir, mesmo que a criança seja não verbal, não escute, não veja. Tem sempre maneiras de você prevenir. Nossa, eu fico muito emocionada quando nós chegamos nesse período que a gente pode olhar para trás e poder ver o quanto pessoas especiais, igual você, contribuiu com o nosso podcast. Mas também passou aqui pelo nosso Podlei a presidente do Detran, a doutora Tainara Martins, falando das campanhas que fizeram no Carnaval 2025. Vamos conferir. Nós temos leis, né? Nós temos regras a cumprir. E aí, quando você diminui essa insegurança, quando você de fato, você respeita as leis de trânsito, você traz aí segurança para as pessoas. Então, você que vai para o carnaval, né? Não é proibido beber, né? É permitido beber. O que é proibido é beber e dirigir. Então, use o transporte alternativo, táxi, Uber, os aplicativos todos que tem, né? Motor Uber, enfim. Os amigos não tem o amigo os da ônibus. rodada. E o amigo da rodada, ele vai ser sempre muito bem-vindo, né? Agora na Expo Acre nós tínhamos um camarote que era para o amigo da rodada. Sabe, a gente sempre tem atividades voltadas para o motorista não beber. E na Expo Acre nós fizemos no ano passado um camarote para o amigo da rodada. Ele ia até o nosso camarote, lá ele podia degustar, ele podia tomar um refrigerante, tinha drink sem álcool, ele sentava, tirava foto, enfim, para beneficiar aquelas pessoas também que têm a responsabilidade sobre os outros, né? Agora no Carnaval a gente está com uma programação muito bacana, a gente está com a nossa educação no trânsito também, participando aí do Carnaval, tanto entregando nossos panfletos, nossas mentarolas, dando a nossa mensagem educativa, como também nós temos aí a nossa prisão lá, fez o bafômetro, então você pode testar, fez o bafômetro e deu ali acima do permitido, ele vai entrar na nossa grade lá, vai fazer a foto,
lá é uma educativa, mas lá fora a gente tem realmente as operações de lei seca, né, que funcionam. Então, não insistam nessa prática de beber e dirigir, não é pela multa, não é pela prisão, é pela responsabilidade no trânsito com a vida das pessoas. Todas as nossas ações são voltadas para um único objetivo, é reduzir o número de acidentes de trânsito e, principalmente, preservar as vidas também. Presidente, eu quero chamar a atenção porque o Detran está com uma campanha, né, bem interessante agora para o Carnaval. Eu queria que você, telespectador, que não teve a oportunidade ainda de ver essa campanha, que você visse agora com a gente, que você ouvisse esse áudio, que é bem interessante. Filho, tá por onde? Não vai voltar tarde. Mãe, ainda tô no bloco, mas vou voltar de carro, fica tranquila. Toma mais uma aí. Nossa, já tô doidão. Tô indo, galera. Essa festa pode virar um enterro. Neste carnaval, mantenha a consciência sempre. Se beber, não dirija. Detran e Governo do Acre. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Que propaganda forte, hein, presidente? A gente trabalha o ano todo, né, com as nossas mensagens. Desacelere, seu bem maior a vida. Paz no trânsito começa por você. E tantas outras mensagens também educativas, leve. Mas agora a gente está num período festivo, a gente inicia hoje o carnaval. E a exemplo de outros carnavais, a gente não quer perder nenhuma vida. Todas as vidas importam. O nosso objetivo é chegar ao número 0, né, de vítimas fatais no trânsito, diminuir aí os danos também, mas sozinho os órgãos de trânsito não conseguem. Então a gente pega pesado, né, nas nossas campanhas educativas nesse período festivo, realmente para a gente tentar conscientizar essas pessoas, né? Quando você vai para a festa de carnaval, quando você sai com seus amigos, você tem que lembrar sempre, tem uma família te esperando, né? Às vezes a gente deixa os filhos em casa com alguém, deixa com a mãe e vai para o bloco de carnaval e precisa ter essa responsabilidade também de voltar. Então, se divertir, mas se divertir com responsabilidade. Como eu falei, não é proibido beber, é proibido beber e conduzir o veículo. Então, sai mais seguro, não é que sai mais barato, é sai mais seguro você ir de um transporte alternativo. E muitas vezes a pessoa que vai sair, beber e comete o acidente, talvez não seja nem a vida dela que seja ceifada, mas a de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a festa, não tem nada a ver com aquele momento, mas que infelizmente a imprudência, a pessoa que saiu para beber, porque que nem tem a campanha bebida e direção não combinam. E já tem mostrado isso várias vezes, quantas vezes já foram ceifadas por causa do álcool e direção. Exatamente, a gente tem vários exemplos aqui de pessoas bem conhecidas no nosso estado, né? Se você parar para conversar com as famílias dessas pessoas, é muito triste. Existe a morte real, né, daquela pessoa que se envolveu ali no acidente de trânsito, e existe a morte em vida, porque a família nunca mais é a mesma, né? Então, assim, a gente precisa ter esse momento de reflexão e realmente levar isso para a prática, porque não adianta a gente estar aqui conversando, passando essa mensagem às pessoas, não, realmente, mas na prática, né, não ter atitudes realmente conscientes no trânsito. Então, a gente precisa levar isso para as ruas do nosso estado. Não é somente uma responsabilidade nossa, a gente jamais vai se furtar da nossa responsabilidade, tanto que a gente está com as nossas equipes educativas lá onde está tendo o carnaval, nos bairros também passando e educando, assim como a gente também tem as nossas equipes de fiscalização junto com a Polícia Militar, e dizer que durante todas as noites e durante o dia nós teremos sim a blitz da lei seca, com certeza, para coibir todo e qualquer tipo de infração e de crime de trânsito. Tivemos aqui a doutora Roberta Cavaleiro falando sobre violência doméstica e a importância da paz no lar, né? Então aí, confiram aí com a gente, foi um pod bem especial sobre violência doméstica. Vamos conferir. Será que é amor ou violência? Né? Esse cuidado excessivo que os maridos, os namorados, os paquera têm com as mulheres. E aí a doutora vai esclarecer alguns questionamentos, e aí você observa, será que realmente o que eu vivo com o meu amor é cuidado? Ou eu estou vivendo uma violência psicológica? Doutora, antigamente, né, por falta de conhecimento, inclusive das nossas mães mesmo, talvez vivenciaram isso e não sabiam o que estava vivendo, porque as pessoas só achavam que um empurrão, um tapa, era violência
física. Mas hoje nós sabemos que existem vários tipos de violência. A senhora vai explicar para a gente? Existem vários tipos, né? A Lei Maria da Penha, desde 2006 que ela foi implantada, e aí ela colocou vários requisitos, que são a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. A moral, principalmente, o que acontece? A moral, ele fica difamando a mulher, injuriando e colocando uma mulher até numa situação constrangedora perante a sociedade. Se você não fizer isso, eu vou acabar com a tua reputação. Seria A patrimonial. No caso dos nudes, né, doutora? Né? Tem namorado que posta a foto da mulher nua, né? Já teve situações de amigas minhas que falavam assim, deixa ele colocar, ele tá fazendo a ibope pra mim. Aí eu falei, ele tá te expondo, né? Porque querendo ou não, aonde que eu vou estar colocando uma foto minha íntima nas redes sociais? Ele tá atraindo. Aí eu acho que depois caiu a ficha dela. E aí a física, a agressão, tapa, um puxão. Isso não é amor, na verdade. Puxão de cabelo já considera uma Nossa, agressão um física, empurrão, né? Puxando as coisas da sua mão, aquilo ali não é amor. E aí a psicológica também, no emocional, tentando transformar a mulher, não, essa roupa tá feia, não vista isso. Veste aquele vestidão, vai se acabando, né? E é muito complicado, porque querendo ou não, a sociedade é machista. E aí as nossas gerações antigas, né, deixavam a mulher sempre como sendo a submissa, a que tinha que fazer a comida, a que não podia sair de casa, a que não podia se arrumar, porque ela tinha que viver em função da família. Então, graças a Deus que as gerações mudaram e a mulher tomou o papel dela, não sendo feminicista, né, como fala, né? E aí foi mais uma liberdade para a mulher, para ela poder seguir o caminho dela. Antigamente, as mulheres tinham mais dificuldade de ter um serviço fora de casa, né? Trabalhar fora de casa, vivia para cuidar do lar e dos filhos. E aí, digamos assim, o marido chegava, era a cultura, o marido chegava, estava tudo pronto e ali não podia fazer mais nada, porque ele estava na rua. Só que hoje em dia, trabalha a mulher e o homem fora de casa. Tem pessoas que fazem a mesma função. Quando ele volta para casa, como se só ele tivesse trabalhado. O direito, só ele tem o direito de e a mulher vai cuidar dos filhos, descansando, e a mulher tem que cuidar dos filhos e de tudo, dar conta de tudo, né? Exatamente. Porque além de ajudar financeiramente em casa, ainda tem que ajudar na criação dos filhos e tudo. Porque querendo ou não, a internet também ajudou muito, né? A televisão. E aí, o celular, então, querendo ou não, todo mundo que passa por uma situação dessa tem que se acionar, porque acontece muitos feminicídios. E aí o que acontece? Muitas famílias são sequeladas. Acaba o pai preso, a mãe morta e a criança. Quem é que vai, né? E aí quem vai sobreviver num mundo desse, sem pai e sem mãe, uma criança inocente? E aí vai passar necessidade, coitada. Doutora, violência patrimonial, porque também está incluso, né? A patrimonial, ele fica destruindo os bens, né? Falando que você não tem direito, que aquilo ali tudo é dele, quem construiu é dele. Então, procure seus direitos, vá numa advogada, vá na defensoria. Hoje em dia a defensoria está aí para ajudar também. Então, procure seus direitos e não deixe passar. Porque, eu não quero agora. Você não sabe o que você vai passar com seus filhos ali para frente. Então, procure, queira mesmo a sua parte, não abra mão, porque uma hora pode fazer falta. E fora a violência sexual, que tem muitas mulheres ainda que ainda acham que ela tem que ceder. Não é ceder. Se não está querendo, então não vá. Não é forçando que consegue, né? Nem no casamento é obrigado, né? Pois é. E aí, às vezes, o machismo do homem, você tem que fazer e abre a perna e acaba. Aquilo ali é um estupro, né? Porque, querendo ou não, a mulher não quer abrir a perna e acaba cedendo, né? Na verdade, eu sou a prova viva, né, disso. Eu vivi 22 anos com uma pessoa, o pai dos meus filhos. E aí, só para resumir, o que aconteceu? Na pandemia, eu tive que fugir de casa. Por quê? Ele ficou mais ciumento, obsessivo, não deixava nem eu me arrumar. Para que você vai se arrumar? Eu tinha que andar com a roupa de empregada mesmo dentro de casa, que era a roupa rasgada. E aí, uma tia minha morreu e foi a hora que eu saí de casa. Entrei no carro e falei, não, mas vai com a roupa que você tá. Não se arrume. Já para ninguém me olhar, para eu não passar na rua e ninguém olhar, né? E aí eu falei assim, tá, não se preocupa não. Só peguei meus 2 filhos, porque o outro não quis ir, entrei no carro e não voltei mais para casa. Eu estava fazendo mal para mim e para meus filhos, né? Porque, você vai morrendo. E os meninos vendo, os meninos tentavam me tirar daquela situação, eles mesmos já estavam sofrendo. Aí eu falei, se for para me sofrer, então não vou deixar meus meninos sofrendo. Porque uma hora ele podia puxar e eu puxava a faca. E aí, então eu já evitava até ficar perto. Quando ele chegava perto de casa, eu já saía correndo para fazer alguma coisa, já para não chegar perto dele, entendeu? E aí eu ligava correndo para meus pais.
corriam lá, tentavam entrar na casa, mas quem conseguia entrar na casa? Nem a polícia. Quantas vezes meu pai chegava com a polícia lá e não fique calado, fuja, tente fazer sua parte, porque aí o feminicídio está aí, né? Desde 2015 alto, que a né? lei, né, tá valendo, e é muito alto o índice de mulheres mortas, né? Tendo em vista, porque hoje dá um tapa, amanhã um chute, daqui a pouco ele tá te matando. Também passou no nosso podcast a doutora Maísa Bichara, falando sobre contrato de namoro e união estável. Então, para você aí que está namorando, já fica ligadinho nesse podcast. Há uma diferença muito acentuada com relação a namoro, união estável / casamento. Tá? A união estável, a partir da Constituição de 88, foi equiparada à entidade familiar. Então, ela está para o casamento, assim como o casamento está para a união estável. A diferença é o quê? O selo do Estado. Você ia até um cartório e dizer, Estado, eu quero casar. Né? Então, tem os efeitos jurídicos do casamento. Mas existe também a possibilidade de você dividir a vida com alguém e dizer, olha, eu não quero o selo do Estado, eu não preciso da permissão do Estado para estar numa relação de família através da união estável. Né? Então, a gente divide em 2 blocos. O namoro, para um lado, é a união estável e o casamento para o outro. O namoro é uma relação efetiva também, onde se tem o amor, gestos de carinho, solidariedade, porém, o namoro não tem efeito jurídico. Então, a grande diferença entre uma relação de namoro, casamento / união estável, são os efeitos jurídicos. A união estável hoje é uma relação muito comum. Né? Você começa a namorar, aí um dia vou dormir na tua casa, não tenho escova de dente. No segundo dia, eu vou levar a escova de dente e já vou deixando. No terceiro dia, já vou deixar uma roupa. Né? E nisso, as pessoas passam a morar junto, se reconhecerem como uma entidade familiar, né? E de uma hora para outra, elas já são uma família. Mas elas não foram até um cartório pedir autorização, levar documento, os famosos padrinhos, que na verdade são testemunhas, mas elas vivem união estável e aquela relação tem repercussão jurídica. E aí você poderia perguntar, que repercussão jurídica? Repercussão jurídica de quê? Patrimonial. Na hora que terminar a relação, se porventura vier ao fim, dividir patrimônio, pedir alimentos, o dever de solidariedade. Com a relação, a união estável passou a ser tão presente na nossa sociedade, o que aconteceu? Algumas pessoas, querendo se resguardar, elas elaboram um contrato de namoro, vão até o cartório, registram esse contrato de namoro, querendo o quê? Se esquivar de futuras repercussões jurídicas. Por exemplo, né? Problemão. Por quê? Porque a união estável, que é um instituto que é reconhecido e foi reconhecido verdadeiramente a partir da Constituição de 88, ela trouxe todas essas repercussões, né, esse equivalente ao casamento, e quando a pessoa está numa relação de namoro, onde já estão morando juntos, né, estão dividindo a energia, estão dividindo a internet, Netflix, mas a pessoa não se reconhece como uma entidade familiar. Eles estão morando junto, mas não quer dizer que estão casados ou que estão em união estável. Então, elabora esse contrato de namoro, tentando afastar futuramente qualquer repercussão jurídica que venha, por exemplo, depois ter que dividir um patrimônio, fazer um pedido de alimentos, divisão de uma guarda compartilhada, por exemplo, do pet. Né? Então, é um instrumento que veio para tentar... Agora até o neném reborn, né? Agora vou dividir. Nossa, a sociedade está caminhando... Difícil. Mas, enfim, o contrato de namoro ele tem esse objetivo, que é justamente resguardar para questões futuras. A união estável, por mais que não tenha lá uma certidão de casamento, tem alguns requisitos que tem que estar presente. Quais são que eles? O intuito familiar, né? O ânimo de constituir uma família. Eu estou vivendo em família com você. Né? Nós nos reconhecemos como família. Então, se eu vou até um restaurante, se eu vou ao cinema, eu encontrar vocês lá, olha aqui, esse aqui é meu companheiro, esse aqui... Né? Não, essa aqui é minha namorada. Então, existe uma diferença a partir do momento em que eu declaro que eu vivo em união estável, né? Eu tenho todo o ânimo familiar, eu tenho toda a continuidade, a publicidade,
ao passo que o namoro é uma situação onde envolve afeto, porém não há efeitos patrimoniais nele. Nenhum tipo de efeito. No final, tudo é prova, né? Quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu digo o seguinte: eu vou passar um ano inteiro provando para vocês que o melhor ainda é casar. Por quê? Porque, e aí eu brinco com eles, eu digo o seguinte: olha, João e Maria, ou João e João, Maria e Maria, resolveram dividir a vida juntos. Resolveram casar, foram até o cartório, levaram os documentos, levaram os padrinhos, que na verdade são testemunhos, e saem de lá com um documento que faz prova contra todos. Sim. Né? Mas aí pronto. Mas João e Maria, ou João e João, ou Maria e Maria, resolveram viver juntos. Mas eles não queriam o selo do Estado, eles só queriam viver juntos. Aí João morre. Quando João morre, Maria, que era casada com João, chora 3 dias. No quarto dia, Maria vai até o órgão empregador e no mesmo mês, a depender do dia, ela já recebe a pensão por morte. Ao passo que Maria, que também vivia com João e que resolveram viver a vida sem pedir o selo do Estado, o que acontece? O João morre, ela chora 3 dias, no quarto dia ela vai fazer o quê? Ela vai atrás da Defensoria Pública ou de um advogado para quê? Para que os vizinhos, o Facebook, o Instagram, façam o casamento deles. Porque aí ela vai precisar de provas de que ela vivia como se casado fosse. Né? Então, nesse caso, doutora Janaína, é muito comum. As pessoas vivem em união estável, mas até um certo momento, ambas se reconhecem, mas quando o amor acaba, é como se não tivesse existido. Não, ela só era minha namorada, ele só era meu namorado. E aí, nessa hora, o que vai entrar? Vai entrar as provas. E aí, a famosa frase que no direito tudo é prova. E passou aqui também com a gente a doutora Patrícia Rego, procuradora do MP, para falar sobre os 62 anos de MP. E, por falar em MP, o MP agora, o Ministério Público, está de casa nova. Então, parabéns aí para todo o Ministério Público e para a sociedade também, que só tem a ganhar com a casa nova do Ministério Público. Vamos conferir aí essa entrevista com a doutora Patrícia. Agora nós vamos entender o que é o Ministério Público, para que serve, qual é a importância do MP na vida do cidadão. Então, o MP esse ano, no Acre, faz 62 anos. E de lá para cá, essa instituição trilhou um longo caminho de evolução. Então, qual foi a chave de virada para o Ministério Público ser essa instituição que as pessoas hoje dizem isso? Vão no Ministério Público, cadê o Ministério Público? Ô, Ministério Público! Aí marca a gente nas redes sociais, doutora Patrícia, né? Bom, o Ministério Público, ele era antes da Constituição de 88, e a Constituição de 88 foi esse ponto de virada, não é? A chave de virada da instituição foi a nossa Carta Magna de 88, com essa reconstrução e instalação do Estado Democrático de Direito que a gente vivencia. Antes da Constituição, o Ministério Público ele era um órgão de Estado que estava ligado ao Judiciário e voltado principalmente, majoritariamente, para a acusação criminal. Então, o Ministério Público era um órgão acusador, aquele órgão que defende a sociedade, né, e a ordem jurídica no sistema penal. Era assim que era o Ministério Público. Então, a gente conhece os promotores. Aliás, o nome parquet de Ministério Público vem disso, né? Parquet é um assoalho do francês, que a gente chama também o parquet é o Ministério Público. E era em razão das sustentações orais que eram feitas pelo Ministério Público no Tribunal do Júri na França. Então, virou parquet. Então, a gente conhece o Ministério Público da acusação, do júri, né? E em 88, o Ministério Público torna-se algo bem diferente. Ele continua na parte acusatória, ele tem a titularidade exclusiva da ação penal. Hoje é o MP quem propõe a ação penal, o processo penal quem instaura, é o único, tem a exclusividade, a titularidade. Nós somos o dono da ação penal, porque a gente defende os interesses da sociedade. Então, quando a ordem jurídica ela é violada, quando acontece um crime, o Ministério Público entra em ação para restaurar essa ordem, para punir o infrator, para reparar a vítima. Continuamos com esse papel. Mas
o nosso papel foi ampliado por demais. O Ministério Público é hoje, na ordem constitucional brasileira, o guardião da democracia, desse Estado democrático de direito. E do pilar que sustenta esse Estado democrático de direito, que é a garantia dos direitos fundamentais. Porque sem a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, não há Estado democrático de direito. Então, o Ministério Público, ele é um órgão que ele não é do Poder Judiciário, ele não é do Poder Executivo e ele não é do Poder Legislativo. Na República, na formatação constitucional, ele tem uma natureza diferenciada. Então, qual é a natureza jurídica do Ministério Público? É uma natureza singular, né? Então, ele é autônomo, nós temos orçamento próprio, gestão própria, independência funcional, para que a gente possa agir de acordo com a lei, com a sociedade e com a nossa consciência, para defender os interesses sociais. E é aí onde vem a confusão, porque nós temos um limite também na nossa atribuição constitucional. Então, o Ministério Público entra quando há violação de um direito social, ou seja, um direito que é difuso, que ele atinge todos da sociedade. O MP não pode garantir um direito individual, tão somente. Para isso, nós temos os advogados que fazem a defesa, patrocinam a defesa dos seus clientes, e nós temos a Defensoria Pública quando um cliente não pode pagar um advogado, um cidadão não pode pagar um advogado e tem o seu direito violado. O Ministério Público atua quando uma coletividade tem o seu direito violado. Mas nós atuamos também quando há os chamados direitos individuais indisponíveis. Então, nós atuamos para garantir dos direitos sociais, difusos, coletivos, e quando há violação dos direitos individuais indisponíveis. E o que é isso? O que é um direito disponível? Um direito indisponível é um direito fundamental, daquele que ninguém pode dispor, a gente não pode abrir mão. Eu vou dar um exemplo simples. Sim. Na área de família, quando nós temos uma discussão, por exemplo, numa lide, numa contenda judicial, numa disputa, por exemplo, de uma guarda de filhos que são crianças ou adolescentes. O Ministério Público tem o dever de zelar pelo direito dessas crianças. O direito ao seu bem-estar, o direito à segurança. E esses são direitos que são indisponíveis. A mãe, por exemplo, não pode abrir mão de alimentos dos filhos, não pode abrir mão de uma filiação, não é? Porque ele tem paternidade. Então, isso são direitos indisponíveis e o Ministério Público deve olhar, não é? Então, nós atuamos na garantia de direitos sociais, como, por exemplo, o meio ambiente, quando há uma violação ambiental, um crime ambiental, ou um ato ilícito, ainda que não seja um crime, um ato ilícito civil ambiental, ele prejudica uma coletividade inteira. Você não prejudica A, B ou C. O Ministério Público deve atuar. Gente, quem contribuiu também com o Pode Lei, na realidade a casa é dela, a doutora Carol Cabral, falou sobre adultização infantil, um tema bem importante e relevante para a sociedade. A adultização infantil faz parte da nossa rotina, principalmente nós que acessamos as redes sociais. A gente tem visto uma explosão de casos e muitas vezes, pelo termo propriamente dito, a gente nem se dá conta. Porque o termo adultização infantil não é um termo que está especificado no ordenamento jurídico. Eu não tenho ele, por exemplo, com uma previsão expressa num Código Civil da Vida, no Estatuto da Criança e Adolescente, na própria Constituição Federal. Não há, assim, o conceito expresso. O que há é a construção doutrinária, jurisprudencial e a construção do senso comum da sociedade do que vem a ser, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um estatuto que ele é de 1990, portanto, ele surgiu logo após a Constituição Federal de 88, 2 anos após, e veio baseado num sistema que a gente chama hoje de Sistema da Proteção Integral, que até então não era um sistema conhecido para criança e adolescente. Se a gente for resgatar o movimento histórico dos direitos da criança e adolescente, a gente vai ver que nós vivenciamos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro,
um total descaso com os direitos da criança e adolescente. Eles não eram tratados de forma diferenciada como são hoje, né? Com legislação própria, com uma proteção própria, com assim, a proteção ao seu melhor interesse. Na verdade, a gente fala que eles eram objetos de direito e não sujeitos de direito. Por que objeto de direito? Porque a legislação, antes de 1990 e antes da Constituição Federal de 88, ela se preocupava tão somente em proteger crianças e adolescentes que, de certa forma, estavam em situação de vulnerabilidade social. Aqueles que tinham cometido crimes, que a gente sabe que hoje são atos infracionais, crianças e adolescentes órfãos, que não tinham um núcleo familiar formado, crianças e adolescentes, veja, aquela época, sociedade patriarcal, né? Que, de certa forma, não tinham direito a ter registrado o nome do pai, porque advinha de uma relação ou extraconjugal, ou que, de certa forma, a sociedade impunha limites naquela relação, né, entre mãe e pai, enfim. A gente vivia uma época de total descaso. De 88 até 90, se construiu essa sociedade que a gente chama de proteção integral. E aí veio a Lei 8.069, diz, olha, a partir de agora, esta lei vai dispor sobre a proteção integral de direitos da criança e adolescente. O Brasil é um dos poucos países que faz essa divisão entre crianças e adolescentes. Se a gente for pegar o ordenamento jurídico mundial, a maioria trata criança até pessoa até 18 anos, ou trata, no máximo, como crianças e adolescentes no mesmo bojo, da juventude, né, daquele aspecto de proteção. Ou sequer fazem diferença, como muitos países. No nosso país, né, e em outros países também, nós vamos verificar uma distinção cronológica entre criança e adolescente. Então, o que ele fala? Crianças são pessoas que vão de 0 até 12 anos incompletos, e adolescentes é de 12 completo até os 18 incompleto. Muita gente pode pensar assim, mas isso aí só serve para a gente decorar para o concurso, para passar na prova, isso não tem uma razão de ser. A gente aprende, né, Janaína Milei, que a lei não contém palavras inúteis. Então, toda legislação, quando ela é promulgada, quando ela de certa forma, ela entra em vigor, houve um estudo dessa necessidade. Então, o que fez o legislador à época? Nós precisamos dar uma distinção cronológica para crianças e adolescentes. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o estágio de desenvolvimento dela. Então, o que seria a adultização infantil? Você está antecipando estágios que uma criança só vai viver na fase adulta. E essa antecipação, às vezes, ela é sutil, gente. Ela é bem sutil. Às vezes é no modo de vestir, às vezes é no palavreado inadequado, às vezes é no modo de se comportar. Quantas vezes, eu não sei vocês, e não é criticando quem faz, porque existe todo um contexto familiar, tá, gente? É claro que existe toda uma diferenciação de núcleo familiar para núcleo familiar, mas quantas vezes a gente não vê na internet crianças e adolescentes se submetendo a determinadas atitudes apenas para ganhar likes, curtidas, ou mesmo incentivada pelos próprios pais para que, de certa forma, pudesse monetizar isso. E há pesquisas que dizem que, por exemplo, publicações que dão engajamento são que exploram crianças e adolescentes, ou que divulgam imagem de animais, ou que falam de alimentos. Né, esses estudiosos da internet, geralmente eles falam isso, né, que existem estudos que comprovam nesse sentido. Então, a sociedade como um todo, hoje vivendo nesse mundo meio que sem lei da internet, e a gente sabe que não é sem lei, né, existe toda uma conotação jurídica. Acho que pode tudo, né? Acho que pode tudo. Vai e coloca a criança na frente para gravar os vídeos, para gravar o TikTok, para gravar conteúdos que, de certa forma, está adultizando, ou seja, antecipando etapas do desenvolvimento de crianças e adolescentes. E que, por vezes, essas crianças, elas não têm o discernimento necessário nem para entender ao que estão sendo submetidos e nem sequer para entender que aquilo ali vai fazer mal no futuro ou ali, num futuro bem próximo aos pais e adolescentes. Então, assim, nós temos uma proteção integral, que é ali tipificada pelo próprio Estatuto, já no artigo 1º, e que já diz no seu conceito de criança e adolescente que existe a necessidade de se respeitar o estágio de desenvolvimento dessas crianças ao longo de todo o Estatuto. Passou por aqui também a doutora Alana Albuquerque, presidente do PROCON, falando aí do Código do Consumidor. E para vocês aí que tiveram algum problema nesse final de ano com os presentes aí de Natal, com as comprinhas de Natal, vale a pena conferir esse programa.
O PROCON é o órgão responsável por planejar, coordenar e executar a política estadual de defesa do consumidor. O nosso papel é levar orientação tanto para os consumidores quanto para os fornecedores com relação aos seus direitos e deveres que se encontram previstos na legislação consumerista. Então, nosso papel é atuar para garantir que os conflitos dentro das relações de consumo eles sejam minimizados, considerando a vulnerabilidade do consumidor. E é por isso que ontem, né, nós festejamos, né, os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, que é essa lei tão importante para todos nós, é um microsistema de proteção que vem regular, trazendo tanto os direitos, né, que se encontram previstos na legislação, atuando frente a abusividades, né, para garantir que esses direitos sejam devidamente respeitados e trazendo os mecanismos de proteção, quais as instituições e como esse papel ele deve ser exercido na sociedade. Uau! Gente, olha só, não tem como não passar pessoas assim que você fica assim, eu parei, porque a doutora fala divinamente bem e explicativo para você aí que está nos assistindo. Doutora, CDC é uma sigla muito bonita, né? Então, 35 anos de CDC. Fala para a gente aí sobre esse código. A senhora já deu uma resumida, mas para você que está nos assistindo aí poder entender melhor, não é isso? Exatamente. O CDC é uma lei fundamental, né? É a Lei 8.078, que no dia 11 de setembro, ou seja, na data de ontem, ela celebrou os 35 anos de existência. O direito do consumidor ele nasceu a partir de um discurso que foi proferido pelo presidente norte-americano John Kennedy, nos Estados Unidos, fazendo alusão sobre a importância da observância desses direitos, que é o direito à informação, à segurança, o direito de ouvir e ser ouvido. E foi uma legislação, diretrizes que influenciaram legislações de todo o mundo. E aqui no Brasil culminou com a instalação, né, do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é essa lei tão importante, essa lei tão assertiva. Ela é tão significativa que ela prevê a obrigatoriedade de estar presente em cada estabelecimento para garantir o direito do consumidor, caso ele tenha alguma dúvida, ele se depare com alguma situação e ele precise consultar. É uma lei de fácil assimilação, é bem acessível, ela foi construída dessa forma para garantir essa vulnerabilidade do consumidor. Doutora, Código do Consumidor, defesa do consumidor, a senhora já falou aí, e como que a pessoa comprou um produto, se sentiu lesada, o preço abusivo, tem alguma coisa errada, como é que eu faço? O PROCON é justamente, né, essa instituição que o cidadão ele procura toda vez que ele tem um problema relacionado ao consumo. Então, nós temos esse papel, nós somos um grande parceiro da sociedade e o consumidor é o fiscal. Então, quando ele tem algum tipo de problema, ele se depara com alguma situação dessa natureza, ele precisa buscar, né, aquela empresa, né, da qual ele adquiriu o produto ou o serviço para resolver a situação. Existe um prazo de 30 dias que a empresa tem para sanar, né, essa situação perante o consumidor. É importante registrar que para bens duráveis e bens não duráveis existe uma distinção de prazos para reclamar, né, por parte do consumidor. Então, para bens não duráveis, o consumidor ele pode reclamar em até 30 dias, em caso de produtos que apresentem algum tipo de defeito, né? E bens não duráveis é 30 dias, bens duráveis em até 90 dias. Caso ele não consiga resolver, ele aciona o PROCON, que o PROCON vai tomar todas as providências necessárias para sanar aquela situação perante o fornecedor. Doutora Marina Belandi, gente, esteve conosco também falando sobre superendividamento. Olha só, olha o tema. Então, nós estamos na última sexta-feira do ano. Dia 31 está chegando quarta-feira, então assista o programa para você já pegar, anotar aí o que é permitido ou não para você comprar, para não sair fora do seu orçamento, tá bom? Vamos conferir? O que é o superendividamento? O superendividamento, ele veio com uma alteração legislativa, né, a 14.181 de 2021, né, uma lei
recente, 2021. Criança ainda, né? Sim, ainda está em desenvolvimento ainda. Ainda nós temos algumas dificuldades, né, no dia a dia, nos processos e tudo, mas foi uma alteração legislativa no Código do Consumidor. Doutora, como que essa lei do superendividamento pode ajudar as pessoas endividadas? Assim, a lei, ela serve para a proteção do consumidor e para a reorganização, né? Primeiramente, a pessoa superendividada, ela precisa procurar um profissional especialista na área, né? É feita uma análise, né? Nós fazemos uma análise da situação. Nem toda pessoa que ela está endividada, ela pode estar dentro do superendividamento. Não é toda pessoa endividada. Tem algum critério específico? Eu tenho alguns critérios que eu faço, né, no meu escritório. Mas, por exemplo, vamos colocar um. Você tem que estar um parâmetro que a pessoa não consegue nem o mínimo. O que é esse mínimo que a gente coloca, né? Isso. Ela não está conseguindo pagar alimento, colocar alimento na mesa de casa. Ela não consegue pagar né? a energia. Né? Então, ela vai ficar sem energia, a família dela. Ela não consegue pagar a água. Né? Ela não consegue o dinheiro para a locomoção, por exemplo, para ir trabalhar. Então, assim, tem essas questões que nós temos que fazer uma análise, né, de todos esses critérios. E isso, né, vai facilitar na hora de você levar isso ao juiz. Com provas documentais, né? Essas são provas documentais. Você pode trazer, eu posso citar aqui quais são as provas que você precisa. Né? Primeiramente, contra-cheques, né? A gente pede pelo menos os 6 últimos contra-cheques para fazer essa prévia. Os extratos das contas bancárias para fazer uma análise se a pessoa não está gastando, por exemplo, com besteiras, né? Com viagens, por exemplo. Você não pode pegar empréstimos, que eu falo, contrair empréstimos de boa fé, pegar empréstimos e viajar. Então, você não está sendo de boa fé. Né? Quando você pega um empréstimo e vai viajar, ou pega um empréstimo para fazer uma cirurgia, não é contrair dívidas, né, de boa fé. Você contraiu dívidas para fazer algo que era, em tese, desnecessário. Doutora, como é que funciona essa renegociação de uma pessoa superendividada? Né? Estou super endividada. A senhora já falou tudo aí, quais são como que é uma pessoa super endividada, e aí como é que eu faço para fazer a renegociação das minhas dívidas na justiça? Sim. Na justiça, nós fazemos essa avaliação e a gente apresenta, pegamos o saldo devedor de todas as instituições, de todos esses entes onde a pessoa está devendo, né? Por exemplo, vamos supor, está devendo 100 mil para o banco X, mais 200 mil para o banco Y. Então, nós vamos apresentar uma planilha e um plano, né? Um plano para apresentar ao juiz e a esses credores. E esse plano, ele pode ser homologado, o juiz pode alterar, os credores podem trazer alterações também. Esse plano, ele pode ser parcelado, essas dívidas, até 60 meses. Né? Então, assim, tem alguns critérios que pode ocorrer até o deságio. Até o que é o deságio? Até algumas formas da gente diminuir o valor da dívida. E aí vai depender muito se, exemplo, se você tinha uma dívida, vamos dizer, o saldo devedor hoje era 100 mil, mas quando você já quitou parcialmente, né, pelo menos o principal, e aí a gente faz uns cálculos desse saldo, uns cálculos do que você já pagou com o valor emprestado do principal. Então, são algo mais técnicos, né? Não teria como dar uma explicação mais fácil para que a pessoa possa compreender melhor esses cálculos. Mas um especialista da área, ele saberá muito bem fazer isso. Então, eles são feito um plano, né, de pagamento, que a gente chama um plano de pagamento, e é apresentado em juízo, dentro das possibilidades do autor da ação, né, que é, no caso, o cliente, o superendividado, e é analisado tanto pelo juiz como também por esses credores, que podem também
trazerem propostas ou modificações desse plano. Mas sempre nós vamos observar nesse plano o mínimo existencial para essa família sobreviver. E teve também a doutora Kelly Oliveira falando aí sobre inteligência emocional. Estamos aí terminando 2025, começando 2026. Vamos fazer um planejamento com aquele equilíbrio emocional. Então, vamos conferir esse bate-papo com a doutora Kelly. Vocês devem estar se questionando por que a doutora Kelly está falando sobre inteligência emocional, sendo que ela é da área jurídica, Sim. né? Eu me interessei muito pela área de inteligência emocional porque o advogado, ele passa por processos de muitos prazos, muitas cobranças. Então, o que eu percebi durante a docência, eu sou professora universitária, Mirley, e atuei por muitos anos com os docentes, com os alunos de terceiro, quarto período até o último período da faculdade do curso de Direito. Né? E o que eu mais verificava nos meus alunos era esse desequilíbrio, uma ansiedade, um medo, frustração. E era principalmente no dia de prova, professora. Sim. Vamos. E o que eu percebi é que era a questão de equilíbrio emocional. Faltava esse equilíbrio emocional. Mas isso não se restringe só aos alunos. Se restringe a todos os indivíduos, principalmente quando a gente olha para a nossa sociedade hoje. Tem um pesquisador, Bauman, que ele fala que nós vivemos numa sociedade líquida, sim, que nós estamos perdendo valores, nós estamos criando um sistema doentio. Então, a sociedade exige muito da gente enquanto indivíduo, exige muito que a gente tenha bens, porque você é valorado pelo que você tem e não pelo que você é. Com certeza. Você propaga pelas mídias sociais, muitas das vezes, uma realidade que não existe e muitas outras pessoas que não alcançam ou que não têm aquela realidade acabam sofrendo e desenvolvendo alguns problemas ou transtornos. Então, quando eu comecei a verificar isso, eu olhei para minha profissão e os profissionais que atuam no direito. Eu disse, gente, realmente é extremamente importante esse debate sobre inteligência emocional. Foi quando eu comecei a estudar, e na minha tese de doutorado, eu trago um debate, uma discussão sobre a questão do ser e do ter, tendo como base Bauman, né? Mas também a ideia de que qualquer mudança que a gente possa fazer hoje na nossa vida, mas na sociedade, sempre começa pelo indivíduo. Com certeza. Doutora, tem até um livro chamado, acho que O Espetáculo, não estou lembrado bem o nome do autor, que fala muito a respeito disso, a respeito de ter e ser. Sim. Né? Nós temos vários, Erich Fromm, Bauman, nós temos Epiteto, que tem filósofos e sociólogos que falam muito sobre isso. E é muito interessante a gente ver, Mirley, que hoje essa sociedade de consumo, ela estimula o consumo. Muito. Ela estimula que o indivíduo sempre propague o que ele tem, mas não o que ele é. E isso, quando a gente se afasta da nossa essência, da nossa identidade, qual é o grande mal? A gente se afasta da gente. Verdade. É importante que o indivíduo ele se conheça, mas para ele se conhecer é necessário a pausa, é necessário que ele olhe para si, é necessário que ele entre em contato com a natureza. E por que eu falo natureza? Porque o indivíduo é um ser natural. Nós estamos nos afastando da nossa essência natural para ir para um mundo de muitas obrigações, compromissos, muita tela. E isso isso está trazendo muitas doenças para o indivíduo, especialmente os jovens. Verdade. E aí, quando esse jovem entra na faculdade, muitas das vezes, sem saber o que ele quer, ele acaba desenvolvendo alguns transtornos e ele sai como um profissional doente. E aí, como é que ele chega no mercado de trabalho? Adoecido. Como é que vai tratar outra pessoa, um doente? Como é que ele vai tratar os outros? E, Mirley, o advogado, quando ele recebe um cliente, uma das coisas que ele tem que ter, principalmente, é saber escutar. Por isso que nós temos também institutos que falam sobre a escutatória. Quando eu sei escutar, eu consigo identificar o problema do outro
se eu consigo identificar o problema do outro, eu posso definir, posso ver se eu tenho condições ou não de ajudá-lo. O grande problema hoje é que às vezes a gente não tem tempo e não quer ouvir o outro. Com certeza. E é a partir da escutatória é que eu vou ter empatia pelo outro. Outro profissional de excelência que esteve aqui conosco foi o Dr. Sanderson Moura, gente. Ele falou sobre atuação no Tribunal do Júri, um programa bem especial. Nós sabemos que é um palco de onde envolve muita emoção, né? E aí está na mão de Deus, na mão do advogado. Como é que o senhor se prepara para fazer essa apresentação? Tem um ritual? Olha, tem um ritual, sim. É conhecido no nosso meio uma expressão chamada estado de júri. É aquela emoção, aquele nervosismo, é aquela preocupação que invade o advogado antes de um julgamento, principalmente quando é um julgamento muito grande. Ele é tomado por muitas sensações de aperto no coração, de preocupação, de ansiedade. E isso é pelas emoções que envolvem um julgamento no tribunal do júri. Antes eu sentia muito mais intensamente isso, mas com o passar do tempo eu fui procurando controlar as emoções. Hoje eu já consigo fazer um júri chegando com tranquilidade, chegando com um estado emocional mais trabalhado. Agora, o que geralmente mexe muito com as emoções do advogado, o momento que é mais tenso, o momento que o coração fica tipo querendo sair pela boca, é o momento da votação dos jurados, se absolve ou condena o acusado. Esse realmente é um momento muito tenso, é um momento muito sofrido para o advogado, porque ali agora está nas mãos dos jurados, ele votando, e aí ele vai responder se absolve ou se condena, e o juiz vai contando os votos, né? Sim, não. Então, a tensão do resultado é terrível. Teve advogado que já morreu. Nossa. Na história da advocacia, teve advogado que já morreu na contagem dos votos. Ele não aguentou as emoções da contagem dos votos naquele momento do tribunal do júri. É algo... Então, esse realmente é o momento mais tenso que o advogado passa na contagem dos votos. Agora, claro, quando o julgamento é muito grande, esse estado de júri, ele acontece antes e acontece depois também, porque toma muita energia. Geralmente o advogado passa 2, 3 dias ali, 4 dias recluso, tentando recuperar as energias, aquele julgamento que é muito intenso, com a imprensa em cima, todo tempo. Então, é realmente uma profissão que exige nervo, exige um trabalho emocional muito grande, porque é um julgamento, os julgamentos do Tribunal do Júri, ele impacta emocionalmente todo mundo. A família da vítima, a família do acusado, o promotor, o advogado, a própria sociedade. É um ambiente passional, de muitas emoções envolvidas. E o advogado, ele precisa ter um trabalho emocional sobre si mesmo, até para ele permanecer sadio, até para ele poder permanecer racional e fazer a defesa como deve ser feita. A gente sabe que imagino que cada caso ele traga uma história que tenha muito o lado humano, né, por trás dos casos. Tem algum que lhe marcou especial? Algum caso em especial que lhe marcou muito? Muitos casos na nossa carreira sempre marcam por coisa com particularidades. A gente sempre tem muitas histórias para contar do Tribunal do Júri sobre coisas que vão acontecendo, né? Eu teve um caso lá em Tarauacá que a pessoa chegou em casa, a mulher estava traindo ele estava para o trabalho na colônia. Quando chegou em casa, na cidade, ele viu a pessoa em casa e findou atirando na mulher e atirando na pessoa. E tentou o suicídio. Ele pegou a espingarda e deu um tiro com o pé, assim, aquele cano longo, né, com o pé, ele deu um tiro no próprio peito dele. Só que ele não morreu, ele errou o lado do coração. Ele deu um tiro de espingarda no lado direito, sobreviveu, foi ao Tribunal do Júri Popular e pegou uma pena pequena pelas próprias circunstâncias que envolviam o caso, né? E tentou o suicídio, sofreu muito, quase morria também. O júri não deixou o caso impune, mas, no entanto, pesou e mediu todas as circunstâncias que estavam envolvidas numa tragédia daquela, que é uma tragédia humana, que é uma tragédia, o júri sempre é uma tragédia, uma espécie de tragédia grega. Então, tem muitos casos, muitos ensinamentos. Todo júri, ele deixa algum ensinamento humano, ou filosófico, ou sociológico, ou histórico,
de relações humanas também para o próprio advogado. Então, eu quero agradecer aqui, né, Mirley, cada convidado que passou aqui durante o ano de 2025. Cada um contribuiu, deu sua informação, acolheu a população. Então, os que a gente passou aqui, que reprisou, e os que não foram possíveis reprisar, porque foram muitos, nossos agradecimentos especiais aqui. E conte conosco que 2026 tem muito mais informação para você, né, Mirley? Com certeza, doutora, chegamos ao fim de mais um ciclo do Pod Lei. Aqui nós falamos de direitos, deveres, acolhimento, proteção. E o Pod Lei cresceu. Ele virou referência, acima de tudo, continuou sendo um espaço seguro de informação leve a todos. Quero agradecer a você que me acompanha durante todo o ano, que comentou e que fez parte dessa comunidade. Quero acreditar que ano que vem teremos mais informações segura e com leveza. Gente, 2026 vem aí com ainda mais conteúdo, mais entrevistas, mais debates importantes e, claro, mais Pod Lei para você. Estamos preparando temas novos, convidados de peso e quadros inéditos. Fica aqui o meu convite, continue com a gente, porque o Pod Lei só existe por causa de vocês. Então, eu quero aqui agradecer, Mirley, o convite, a acolhida, agradecer toda a equipe que faz o Pod Lei, porque sempre recebe a gente com muito carinho, muito amor, muita competência. Desejo muito sucesso ao Pod Lei em 2026. E a você em casa, muita saúde, muita paz, um ano abençoado e continue aqui ligadinho no Pod Lei. Eu sou Mirley Castro e esse foi o último episódio do Pod Lei 2025. Que o seu ano termine com muita luz, muita paz e que 2026 traga saúde, sucesso e prosperidade para todos nós. Feliz 2026, doutora, muito obrigada!